eu sou o professor Hugo, sou professor do curso de Ciências Contábeis da Unifal, da Universidade Federal de Alfenas, e venho hoje falar com vocês sobre o capital de giro. Essa aula é parte do projeto Futuro Sem Fatura. Então, para a gente começar, é necessário a gente entender o que é capital de giro. Para a gente saber verificar com mais facilidade o que seria esse capital de giros, vamos entender um pouquinho o fluxo geral dos negócios. Então, determinada empresa, primeiramente, compra as mercadorias para futuramente revender. Essas mercadorias vão ficar determinado tempo no estoque, até que os clientes venham e façam as suas compras, até que elas sejam vendidas aos seus clientes, e essa venda tem um prazo de recebimento, algumas vezes à vista, algumas vezes a prazo. Hoje é muito difícil terem só vendas à vista. Então, a gente tem aí um ciclo onde depois do recebimento das mercadorias, eu tenho a nova compra de mercadorias e assim o negócio funciona. Mas nesse meio tempo, enquanto eu não vendi as mercadorias, ainda não recebi as vendas, como que ficam as despesas fixas do meu negócio? Como aluguel, como água, luz, internet, o salário dos seus colaboradores, os impostos. E aí, como que fica o pagamento dessas despesas? É nesse sentido que vem o capital de giro, que é o montante de recursos, de dinheiro, necessário para a manutenção da operação do negócio. Em outras palavras, é o recurso utilizado para o giro da atividade da empresa. Por isso o nome capital de giro é o que faz a atividade girar, ocorrer um ciclo. E esse recurso é utilizado para pagar, em geral, as compras de mercadoria e matéria-prima, os impostos, as despesas com pessoal, as despesas administrativas, aluguel, internet, as despesas gerais que especificamente esse negócio pode ter, entre outros. Ou seja, é com esse capital de giro que eu mantenho o meu negócio em atividade. Então ele é de extrema importância para a manutenção da minha atividade, para o bom andamento da minha empresa, do meu negócio. Tá? Uma boa gestão de capital de giro vai possibilitar alguns pontos interessantes para a empresa, como uma melhor aplicação dos recursos, vai evitar gastos em excesso, vai evitar que haja falta de dinheiro em caixa, porque eu tenho ali sempre uma boa reserva para poder fazer os pagamentos eventuais que possam vir a surgir. Faz com que eu evite a inadimplência com fornecedores, com os meus funcionários, com o governo, e isso é muito importante, porque o fato de eu ficar inadimplente vai fazer com que eu pague juros, multa, vai gerar insatisfação dos meus trabalhadores, vai gerar uma situação desconfortável com meus fornecedores, posso até perder um bom fornecedor, perder um prazo que eu tenho, um pagamento facilitado que eu tenho com determinado fornecedor. E um outro ponto importante, sob o ponto de vista financeiro, é que vai evitar a contratação de empréstimos desnecessários. Por mais que seja um dinheiro inicialmente fácil, ele vai me gerar juros, vai me gerar um encargo financeiro que futuramente pode complicar ainda mais a situação financeira do meu negócio. Então é de extrema importância que uma empresa tenha e saiba gerir o seu capital de giro. Mas Hugo, como que eu vou saber a necessidade de capital de giro do meu negócio? Bom, o principal, o mais importante de conselho que eu dou para vocês é: conheça o seu negócio. Saiba bem do ramo que você atua, saiba o comportamento dos seus clientes, saiba como que está o mercado para aquela sua determinada atividade, saiba se você pode comprar mais ou menos estoque, se vai ter ou não saída. E 2 pontos importantes dentro desse conhecer o seu negócio. Primeiro, conhecer a média das despesas fixas do seu negócio. Essas despesas fixas a gente entende como aluguel, como salário, como as contas em geral que sempre chegam, os famosos boletos. E para trabalhar melhor com a questão das médias, a gente pode considerar tanto o custo mensal, que é mais fácil de a gente encontrar, já que quase todas essas despesas são mensais,
E apurar um custo diário, né? Que é pegar esse custo mensal e dividir por 30 dias, que é o mês comercial, digamos assim. E por fim, conhecer o ciclo operacional e o ciclo financeiro do seu negócio. O ciclo operacional é aquele que inicia desde a compra da sua mercadoria até a venda, o recebimento da venda do seu cliente. E o ciclo financeiro é a parte que envolve recurso. É o tempo compreendido entre o pagamento do seu fornecedor até o recebimento das suas vendas. Tá? E aí, para a gente entender o ciclo operacional financeiro, é necessário conhecer o prazo médio das suas operações. Então, vamos aos 3 principais prazos médios. O primeiro é o prazo médio de pagamento de fornecedor, que nada mais é do que o tempo entre a compra da mercadoria ou matéria-prima até o pagamento do seu fornecedor. É o tempo que eu tenho de crédito com o meu fornecedor para que eu possa fazer um pagamento posterior. O segundo prazo médio é o prazo médio de estocagem, que é o tempo entre a compra da mercadoria e a sua venda, ou seja, quanto tempo que eu fico com o estoque parado, com a mercadoria parada, até que eu consiga realizar a sua venda. E o prazo médio de recebimento de vendas, que é o tempo entre a venda da mercadoria e o pagamento do seu cliente, considerando que hoje dificilmente um negócio venda exclusivamente à vista. Até porque, pelo menos um cartão de débito, um cartão de crédito, você vai acabar utilizando. Então, você já gera um tempo maior de prazo de recebimento das vendas. Tá? E naqueles negócios menores, cidades pequenas, que às vezes tem ainda o uso da caderneta, de anotar na conta da pessoa, esse pagamento pode ser até maior, de 60 dias, etc. Por que é interessante os prazos médios? Quanto maior o prazo médio que o meu fornecedor, que eu tenho para pagar meu fornecedor, menor a minha necessidade de capital de giro, porque eu tenho mais tempo para conseguir os recursos com a venda das mercadorias. Eu pago ele em mais tempo, então preciso de menos recurso. O prazo médio de estocagem também tem relação com o capital de giro. Quanto mais tempo esse prazo médio de estocagem, maior a minha necessidade de capital de giro. Até porque o estoque é convertido em dinheiro. Se a mercadoria ficar muito tempo em estoque, eu vou precisar de recurso para poder manter as atividades da minha empresa. Então, enquanto eu não vender, eu estou consumindo recursos do capital de giro. E o último aí, o prazo médio de recebimento de vendas, segue a mesma linha do prazo médio de estocagem. Quanto maior o meu prazo médio de recebimento, maior a minha necessidade de capital de giro. Uma vez que eu demoro mais tempo a receber do meu cliente, então há uma dependência maior de ter um capital de giro para manter as minhas atividades. Tranquilo? Vamos então ver um exemplo bem simplesinho, tá? Só para a gente tentar operacionalizar, que vocês consigam operacionalizar isso no dia a dia empresarial. Então considere aí que você tem custos fixos mensais, juntando aí aluguel, salários, contas diversas de R$3.000 por dia, R$3.000 por mês, para facilitar R$100 por dia, né? Para a gente dividindo aí por 30 dias. O custo variável, ou seja, aquele custo diretamente relacionado à venda, como impostos incidentes sobre a venda, como custos de pagamento de comissão, custo de frete. Nessa época de pandemia, muitas empresas estão fazendo frete grátis, vendendo para entrega a domicílio. Então, esses custos de R$ 1.500 mensal ou R$50 por dia. E que a empresa mantém um estoque mínimo, que é aquele estoque inicial, né, da primeira atividade da empresa, e que ela sempre mantém de R$1.000. Considere também que o prazo médio de pagamento de fornecedor é de 10 dias, ou seja, eu tenho até 10 dias para pagar meu fornecedor. E o prazo médio de recebimento das minhas vendas, da venda até o cliente me pagar, de 30 dias. Então há um intervalo aí de 20 dias, que eu preciso pagar meu fornecedor, mas ainda não recebi das minhas vendas, e inclusive tenho que pagar os outros custos fixos, os outros custos variáveis. Então tenho 20 dias aí de necessidade de capital de giro. Então como que a gente encontra dessa forma facilitada a minha necessidade de capital de giro? Eu vou pegar os 20 dias
da diferença que está descoberto, né? E multiplico pelo meu custo diário. R$100 de fixo, 50 de variável, 150. 20 vezes 150, R$3.000. Além disso, eu vou colocar o preço aqui de estoque mínimo, da recompra do meu estoque, de R$1.000. Então, a minha necessidade de capital de giro é de R$4.000. É o capital que eu preciso ter separado para evitar surpresas desagradáveis. Beleza? Por fim, nesse momento aí de pandemia, como que eu vou financiar meu capital de giro se a minha empresa está com dificuldades para operacionalizar, uma vez que, por exemplo, eu não estou conseguindo abrir meu negócio, não estou conseguindo realizar minhas vendas, ou baixou muito a minha atividade operacional? Como que eu vou fazer para financiar essas minhas despesas operacionais? Bom, uma alternativa foi a resolução 800, que trouxe a resolução 850 de 18 de março de 2020, que é um financiamento com juros facilitado e prazo de pagamento facilitado, destinado para empresas com faturamento bruto anual até 10 milhões, então entram em micro e pequenas empresas em geral. É um financiamento utilizado exclusivamente para manutenção do capital de giro, ou seja, ele vai financiar despesas e custos de giro, né? Aluguel, compra de mercadoria, pagamento de salário, pagamento de conta de água, de conta de luz, ou seja, para manter o negócio em atividade. O que é interessante é que nessa resolução estabelece um pagamento de até 48 meses com 12 meses de carência. Então você demoraria aí 1 ano para começar a pagar esse empréstimo, né? Então você conseguiria ter um prazo mais facilitado, e isso é de exclusividade pela resolução dos bancos públicos federais, Caixa Econômica e Banco do Brasil, entre outros, né? BNDES, Banco do Nordeste, enfim. Se você quiser saber um pouco mais sobre isso, entre em contato com o gerente do seu banco, um gerente da Caixa Econômica ou do Banco do Brasil, para ter mais informações. Outra alternativa é buscar em outras instituições financeiras, tá? Às vezes a instituição que você é correntista pode estar com um empréstimo diferenciado, um programa diferenciado para manutenção de capital de giro. É importante que você converse antes de tomar essa decisão. E só mais uma coisa, cuidado com a sustentabilidade do seu financiamento. Principalmente nesses momentos de crise, é muito perigoso você pegar empréstimos sem que haja sustentabilidade, sem que haja condições de você manter o pagamento dos mesmos, tá? Então, se essa for sua única alternativa, faça, mas faça com consciência. Tudo certo? Tá aí meu contato. Se você precisar de alguma dúvida, estou à disposição, assim como o nosso projeto também está à disposição. Tudo bem? Um abraço e sucesso!